Atropelada num dia de chuva terrível. O motorista de táxi não teve a menor culpa, tanto que pegou ela tinha 70 anos, pegou ela, e aí ele pegou, socorreu minha mãe, levou para o hospital, fez tudo certo, só que ela teve uma fratura de base de crânio, aí ela morreu. 10 anos depois, eu peguei um táxi no Santos Dumont. Quando eu cheguei em casa, ele falou: olha, eu preciso dizer uma coisa para o senhor, fui eu que atropelei a sua mãe. E desde esse dia, tem 10 anos, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo, só vou conseguir dormir no dia que eu ouvi o senhor dizer que o senhor me perdoa. Eu falei: mas meu filho, você está perdoado desde o dia que você pegou minha mãe, socorreu, e ficou ao lado do meu pai, ficou sentadinho lá ao lado do meu pai, até minha mãe morrer, e acompanhou. Você não teve culpa nenhuma. Não, mas eu quero ouvir o senhor dizer: eu te perdoo. Eu falei: eu te perdoo, você está mais do que perdoado, vai em paz. E ele chorava, aí chorei muito também nesse momento. E é isso. Evangelho é prática e não apenas teoria. Isso é algo que eu estou cansado de falar. Eu venho repetindo isso há anos. Você vê um cara como Jô Soares, não sei qual a sua religião, pode ser até um ateu, é isso que o define para muitos. Praticou o Evangelho em sua essência, praticou o ensinamento de Cristo, que é o perdão ao próximo. Um cara que não acredita na Bíblia, isso se ele for ateu, como muitos acreditam que ele era. Mesmo assim, ele praticou aquilo que Jesus mais ensinou quando esteve aqui na terra. E aí você olha em sua volta um monte de pessoas que colocam a Bíblia embaixo do braço e sai cantando pelas ruas, indo à suposta casa de Deus adorá-lo, como se ele precisasse disso. Porque a própria Bíblia diz que Deus não precisa de nada disso e que ele não habita em nenhum templo. Porque nós é que somos o templo dele, criados por suas mãos. E aí você vê por onde você passa pessoas cantando muito alto, pessoas que cantam em corais, pessoas que pregam o Evangelho de uma forma muito bonita. Mas quando você vai ver a prática, a essência, elas não fazem nada daquilo que Jesus ensinou. Estão muito distantes daquilo que o Jesus que elas acreditam ensinou na Bíblia. E aí você pega um ateu, como o Jô Soares, não acredita na Bíblia, ou não acreditava na Bíblia, e dá uma demonstração como essa, de perdão. O taxista assassinou a sua mãe. O taxista assassinou a sua mãe, não foi uma pessoa qualquer, a sua mãe. E 10 anos depois, ao encontrar-se com o mesmo, ele o perdoou. E você vê que o seu perdão não foi simplesmente da boca para fora. Não, ele o perdoou de coração. E aí muitas vezes quando você vê um religioso perdoando, isso quando você não vê ele julgando, né, com o seu ato vingativo. Aí você vê que é aquele perdão da boca para fora. É aquele perdão onde ele fala assim: eu te perdoo, mas lá dentro ele quer que você se lasque. Ele quer que você se ferre e vá para o quinto dos infernos. Essa é a verdade. E é cristão. E ele costuma ler a Bíblia.
E ele ainda diz que a Bíblia é a palavra de Deus e ainda afirma que pratica a palavra de Deus. Será? Será que de fato ele pratica os ensinamentos do Jesus que ele tanto crê que é o Deus, o Salvador? Cara, na real, se na prática um cara como o Jô Soares, que pratica ou praticava aquilo que Jesus ensinou, for para o inferno, ou o suposto inferno que os religiosos criaram, então se um cara como o Jô Soares for para esse suposto inferno, imagina um religioso que não perdoa a ninguém, que não pratica nada do que Jesus ensinou. E aí eu te pergunto, quem está mais próximo de Deus? Um ateu que pratica tudo aquilo que Jesus ensinou, mesmo não acreditando na Bíblia, ele pratica da mesma forma? Ou um cara que simplesmente foi a um espaço físico e disse: eu aceito Jesus como o Salvador da minha vida, falou da boca para fora e não pratica absolutamente nada do que Jesus ensinou? Quem está mais próximo de Deus? Fica uma pergunta que para mim não é tão difícil de ser respondida, mas eu não sei o que se passa em sua cabeça.